né? Então, o conceito de saúde única, ele não é ele não constitui uma disciplina, entende? Nos moldes que vocês estão acostumados a ter, não é? Parasitologia, doenças infecciosas, anatomia, cirurgia clínica e etc., né? Mesmo saúde pública, né, ou preventiva e tudo mais, eles constituem uma disciplina, não é? Pelos conteúdos, pelos temas, vamos dizer assim, que eles abordam, que difere das outras, né? Então, o currículo, vamos dizer, da medicina veterinária, da medicina humana e de qualquer outra área, não é? Ele é composto, né? E nem é, vamos dizer assim, a melhor forma de estruturar o conhecimento, não é? Mas ele é composto por fragmentos, ele é composto por um conjunto de fragmentos, não é? E esses fragmentos são ministrados em forma de disciplina para vocês ao longo do curso, não é? E aí a ideia é que vá caindo a ficha na cabeça de vocês, não é? De que um conteúdo se relaciona com o outro, se relaciona com o outro, se relaciona com o outro. No entanto, eles são ministrados assim de forma tão estanque, né? E às vezes desconectados, né? Temporalmente no currículo, ou seja, você vê uma disciplina que teria um link muito óbvio com outra, mas tem 2, 3 semestres no meio delas, e aí quando você vai pegar outra, você já, vamos dizer, já não se lembra muita coisa da anterior, tu entende? Então, é interessante porque ao longo do tempo se percebeu que os profissionais, né, de forma geral, em todas as áreas, não é só na área de saúde, né, eles atuavam e raciocinavam muito dentro de espaços limitados da sua área de conhecimento, né, e poucos deles assim se aventuravam a enxergar mais longe e fazer relações com outras áreas de conhecimento, porque isso nunca foi ministrado para ele, todo mundo agia assim, não é? E isso, vamos dizer, nunca foi exigido, não é? No entanto, várias pessoas nas diferentes áreas percebem, vamos dizer, essa deficiência, essa fragmentação do conhecimento, essa especialização do conhecimento, e percebem que ela não contribui para a solução de problemas mais complexos, não é? E os problemas mais complexos são justamente aqueles que são os mais importantes numa sociedade, não é? Porque justamente é difícil de resolver, e é mais difícil ainda quando, né, as pessoas abordam um problema que é complexo apenas com a sua área de conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que ficou muito óbvia ao longo das décadas e nos últimos 2 séculos, assim, não é que se tem essa estrutura, mais ou menos, de currículo, não é? Então, algumas pessoas começaram a tentar ser mais curiosas, tentar ser mais transversais, não é? Então, o médico veterinário é um exemplo muito bom, o Roberto disse isso muito bem, né? O Leucio também, e a gente, muitos desses profissionais começaram a se interessar, por exemplo, pela sua área, a área veterinária, a área social, a área política, não é? A área cultural, a área ambiental, que aí pega, né, ecologia, e dentro da ecologia, né, a hidrologia das bacias hidrográficas, o clima, né, a fertilidade do solo, que não é tão diretamente sim ligada à veterinária, e daí por diante, não é? Saúde humana, e daí por diante. Então, as pessoas que começaram a se dedicar e a ser mais curiosas e começaram a se familiarizar com isso, elas perceberam rapidamente que a visão delas expandia assim rapidamente. Ou seja, elas viam, se defrontavam com um problema que aparentemente era estrito da área de veterinária,
e quando elas olhavam o problema, elas começavam a enxergar várias outras coisas que elas haviam já percorrido, né, de outras áreas do conhecimento, e viam como essas coisas estavam se relacionando entre si, não é? E aí, com esse quadro mais macro, com essa visão maior daquele problema, essas pessoas conseguiam enxergar muito mais facilmente, né, soluções para aqueles problemas, né, e soluções mais perenes, soluções mais definitivas, e não aquelas soluções paliativas, né, que é o exemplo, vamos dizer, de uma terapêutica só, né? Puf, dá o remédio porque o bicho ficou doente, entende? Então, quer dizer, as coisas são muito mais amplas, né? E isso nas diversas áreas, e principalmente, sim, aí agora na área da saúde, foi desencadeando a necessidade de se criar um conceito que estimulasse as pessoas, né, a buscar uma visão mais ampla, a buscar outras áreas do conhecimento que proporcionassem a ela, né, um quadro mais real daquele problema que ela estava querendo resolver, né? E aí surge, vamos dizer, esse conceito de saúde única. Então, ele é recente, deve ter talvez uns 15 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, né? Mas ele se disseminou muito rapidamente. Ele foi rapidamente também adotado pela Organização Mundial da Saúde. Ele é adotado por, né, assim, já diversos cursos de pós-graduação. Existem já pós-graduações em saúde única, existem pós-graduações no exterior, em One Health e daí por diante, né? Porque se viu a necessidade de você abordar de uma forma mais holística, mais diversificada, né, os problemas assim de cada área, não é? Então esse é um ponto assim, vamos dizer, inicial da introdução da saúde única. Claro que as pessoas, por exemplo, tentam fazer né, é um recurso que às vezes as pessoas tentam fazer, né, que é uma representação gráfica dessa visão, mas eu não sugiro que assim nem dê muita bola para essas representações gráficas, porque elas são carregadas assim de limitações, vamos dizer, herdadas de pensamentos antigos e que acaba, vamos dizer, até não beneficiando não beneficiando a, a visão do problema. Deixa eu ver aqui, eu tenho que retornar a tela de compartilhamento. Pronto, retornou, né? Então, pronto. Então, o desenhozinho, vamos dizer assim, mais usado no início da divulgação do conceito de saúde única é proporcionar, vamos dizer assim, essa visão que há uma conexão aqui, está vendo? Nessas áreas que o ambiente se sobrepõe à animal e à humana, então há essas áreas de intersecção, entende? Então, isso seria a saúde única. O que é besteira, na realidade, né? Por exemplo, o animal está dentro do ambiente, o humano está dentro do reino animal e dentro do ambiente, não é? E quando a gente considera que toda a área vegetal, a área fitossanitária e todos os problemas envolvidos na área vegetal em relação à saúde animal, saúde humana e a própria saúde dos ecossistemas, ela não é contemplada aqui, diferenciada, e ela é colocada dentro do ambiente assim solta, entende? Então, sabe, são visões. É bem intencionado, mas não ajuda muito esse tipo de representação gráfica, né? Aqui a gente vê, por exemplo, uma outra representação gráfica, não é? Que é, vamos dizer, uma tentativa de aumentar a complexidade do problema, não é?
Então, você vê aqui várias coisas levando às doenças em animais e humanos, sabe? Né? É uma tentativa de expandir um pouquinho mais a visão do conceito de saúde única, né? Colocando interações entre organismos, né, e bióticos, interações bióticas, né, aumento de risco de infecção, perda da biodiversidade, desequilíbrio ecológico e daí por diante, né? Comportamento humano, que é uma coisa muito importante, né? E aí vai. No entanto, também fica, vamos dizer assim, mais reduzida, e aí você vê que vai aumentando a complexidade da explicação, na medida que as pessoas percebem que, né, é insuficiente, né? Então, quer dizer, se tentou fazer, vamos dizer, a inclusão de várias outras áreas de influência do conceito de saúde única, não é? Né? Tem principalmente coisas novas que vêm aparecendo daí, por exemplo, práticas culturais. É interessantíssimo isso, né? Por que tem práticas culturais aqui no meio, né? Então, vocês veem que, na realidade, as pessoas percebem a complexidade, mas fica sempre muito difícil de você expor ela num esquema, né? Por isso que não vale muito a pena, mais para visualização, mais para se ter uma ideia da complexidade que está se abordando, mas não vale muito a pena ficar decorando esse tipo de coisa. A gente tem que introspectar essa ideia, essa nova visão de mundo, não é? E aí a gente próprio vai começar a ver as interconexões e vocês vão ver que isso é muito mais além do que só isso que a gente está mostrando aqui, né? Aqui é uma visão, por exemplo, né, assim, de imagens que remete assim a diversos universos e diversos problemas, não é? E todas elas, obviamente, com um peso assim problemático, assim, um peso, né, triste, assim, mas que é a realidade da nossa sociedade atual, não é? Então nós temos a produção em massa de animais, não é? E todas elas vocês percebem que há algo de errado, entende? É difícil você ver uma coisa dessa e achar que isso tem alguma conexão com o bem-estar ou com algum conceito do que é natural ou do que é artificial. Vocês veem, na realidade, né, animais, seres vivos, sendo transformados em peças de produção e objetos de produção, não é? Bem-estar não é, vamos dizer, uma preocupação nesses tipos de sistema, não é? A preocupação sanitária, ela diz respeito exclusivamente à possibilidade de perda de lucro não é, com a produção. Muitas vezes o que está ligado à saúde humana não entra muito em consideração, não é? Apesar de, óbvio, né, todos afirmarem que entra, né? Mas vocês também percebem que se informam em outras partes do mundo, né, esse tipo de produção ele está sendo deixado de lado, principalmente nos países, vamos dizer que o nível de informação, o nível de conscientização, né, e o pensamento crítico, eles vão fazendo com que a população comece a olhar esse tipo de produção com olhos assim não muito, né, de concordância e forcem, vamos dizer, ao longo do tempo, uma mudança nessa forma de produção, não é? Então, isso está fazendo, por exemplo, com que em países desenvolvidos o número de vegetarianos e veganos aumente, né, a cada ano, não é? Então, é possível que a gente consiga melhorar esses sistemas de produção, né, e torne eles assim menos agressivos para os animais, né?
A gente tem o tráfico de animais, não é? De animais selvagens, silvestres, né? E é um dos mais lucrativos do mundo. E eles atendem né, um desejo de consumo, de você ser proprietário de um animal dentro da sua casa, preso, e achar que isso tem alguma coisa de bom, ou achar que isso, de algum jeito, te traz alguma felicidade ou companhia ou qualquer coisa do gênero. Então, é uma loucura completa, né? Ainda esse desejo das pessoas terem animais presos no seu convívio, né? E óbvio que esse comportamento cultural de desejar ter animais assim selvagens presos dentro das suas casas e apartamentos é o que incentiva o tráfico desses animais e é o que incentiva a caça desses animais, captura, né? E num ponto também a própria reprodução dele em cativeiro para venda, né? Que é menos nociva, mas mesmo assim continua alimentando esse hábito cultural assim que é muito primitivo, né? Bom, a gente vê, né, mudanças acontecendo no clima em decorrência das atividades humanas, né? E a gente vê também uma degradação rápida dos ambientes, né? Tanto com redução da flora quanto da própria fauna, que acaba morrendo nessa série gigantesca de incêndios que a gente tem visto no mundo nos últimos anos, né? Veneno na produção de alimentos, né? Os agrotóxicos, né? Que infelizmente estão tendo no Brasil atualmente, né, o ápice assim da utilização e do envenenamento daí do meio ambiente, dos alimentos, das pessoas, da água e daí por diante, coisas que vocês vão ver que isso vai ter consequências no futuro, né? E, obviamente, os problemas sociais decorrentes, né, de concentração de renda, né, a concentração de riqueza, né, descaso com o tecido social, né, e você tem também aqui no lado animal, vocês têm o reflexo disso também na população animal. Por fim, a gente tem um processo, vamos dizer assim, de desrespeito tão grande com o ambiente que você tem em quase todos os países assim um descaso com os materiais assim descartáveis, não é? E dentre eles, principalmente o plástico é o carro-chefe, vamos dizer assim, desse processo de poluição que a gente está presenciando atualmente, sabe? A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes mais adiante, né? Então, esses são pequenos exemplos assim do que a gente vê hoje, né? Então, é interessante a gente perceber o seguinte, que cada um desses aspectos, cada uma dessas imagens, que é só uma fração, vamos dizer, dos desafios que a gente tem, vocês percebem que cada uma, a solução, né, ou a mitigação desses problemas são extremamente complexos. Não há nenhum que você diga assim, não, mas então vamos mudar isso porque aí está resolvido. Entende? Então, não é uma solução simples. Então, quem estiver trabalhando... Quer falar, Camila? Deixa eu ver aqui que... Oi, professor. Perdão, o microfone ligou. Não, não tem importância. Quem tiver, por exemplo, quando vocês estiverem, alguns de vocês já fazem isso, trabalhando né, no mercado de trabalho e tudo mais, comecem todos vocês, comecem a fazer um exercício mental dentro desse estímulo que é o conceito de saúde única, comecem a pensar quantos, quantos fatores, quantas influências distintas
tão presente nos problemas que vocês enfrentam no dia a dia, não é? Notificação, vacinação, daí por diante, né? O que está envolvido? Por que que não? Por que que sim? Senão não tem como resolver esses problemas, porque eles não Sim, dizem professor. respeito. Diga, Camila. E como são tantas vertentes assim que são interligadas, né, ambiental, humana, animal, torna-se muito difícil também, né, buscar o que falta aí o equilíbrio. Então essa busca do equilíbrio é muito difícil. Exato. Então tem essa necessidade aí da da influência das providências sanitárias, da própria população, não só os profissionais envolvidos, mas também a população. Então, é, a educação, no caso, da Exato. população também, e é, as legislações, tudo, atualizações. Então, é uma busca aí que é difícil, mas que não é impossível, né? Não é. Camila, você tem razão. E quando a gente consegue enxergar tudo que está envolvido, você também começa a perceber claramente quais parcerias você tem que fazer. Entende? Então, por exemplo, se você acha que contribui para resolver um problema, você, obviamente, aumentar o nível de informação das pessoas, você vai ter que começar a conversar com gente que possa te ajudar a difundir conhecimento, a difundir orientação, quais os caminhos para você, por exemplo, levar um conhecimento novo, uma orientação nova para uma população, não é? Aí você tem que começar a se envolver um pouquinho mais, por exemplo, né? E pô, vou gravar isso aqui, vou postar isso aqui, vou dar uma explicação, ou vou entrevistar alguém e vou depois postar isso nas redes sociais ou no YouTube ou coisa do gênero, né? Por exemplo, tem muita gente no interior que ouve rádio, né? Vamos fazer uma proposta lá para o pessoal do rádio para poder ter, né, um programa e tudo mais falando de coisas que são importantes assim para a saúde da população. Isso é uma coisa que no interior funciona muito bem, percebe? Então, quer dizer, você já está saindo daquele mundinho teu de profissional e está buscando parcerias para que o conjunto delas ajude a resolver aquele seu problema, né? Está falando de lei, você está falando de política. Enquanto não cair a ficha disso, é complicado. Porque, por exemplo, quem faz a lei? Quem faz as leis são os legisladores, não é? Que estão no legislativo. O legislativo, eles são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Ou seja, todos eles eleitos, todos eles interessados em tentar, né, atender interesses. Infelizmente, né, muitos desses nossos legisladores ainda estão pensando muito nos seus interesses próprios, né? Então, isso é pena, porque, na realidade, a ideia da democracia e a ideia de ter um poder constituído, legislativo, que faça leis, né? A ideia é justamente que essas pessoas representem o interesse da população e não o interesse de uma minoria muito pequena, rica, que muitas vezes incentiva e apoia monetariamente a eleição dessas pessoas. Então, o sistema democrático político é um sistema muito interessante, mas ele tem que ser implementado né, na forma com que ele foi pensado, não é? Representantes dos interesses de uma população eleitos por essa população e aí defendendo os interesses da população, não é? E não de uma fração pequenininha de pessoas mais ricas ou influentes, né? Então, quando a gente se depara com, poxa, mas as leis, isso, ou está faltando lei para isso, as leis não estão sendo cumpridas, então, tem a ver com política, diretamente, né? A gente tem que começar a se interessar por política.
né? E eu não falo nem política partidária. Política partidária é o que é quase que uma consequência. Depois de você começar a se interar por política, você possivelmente vai procurar algum partido que represente mais né, as demandas que você está percebendo, né? E aí você vai votar, vamos dizer, em candidatos assim, X, Y, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é muito importante você entender de política, né? Você entender quais são as forças que estão envolvidas na determinação das leis, no cumprimento das leis e daí por diante, né? É muito importante. Vocês vão ver ao longo do semestre como, né, quase tudo acaba batendo ali onde é que estão os representantes do povo, né? Isso é muito importante a gente começar a ter essa consciência. Bom, então a gente tem aqui vamos expandir um pouquinho mais aqui as coisas, né? Então a gente tem aqui a imagem de uma cidade. Quem é que conhece essa cidade aí? É Santa Maria, não? Santa Maria aqui do... Não sei, eu acho que não é, não. Não é, não. Essa Muita... é uma imagem mais antiga, inclusive, né? Ela já deve estar bem diferente, né? Eu passei há pouco tempo lá, Paz, parece que, né, tá uma pequena metrópole já, sabe? Que é Jequié, né? Certo. Então, esse aqui é o Rio de Contas, né, em Jequié, né? Então, por exemplo, dentro desse conceito, né, de saúde única, você imagina, por exemplo, vários de vocês, como já no passado aconteceu, ex-alunos nossos, acabaram sendo gestores de cidades, né? Tem prefeitos, tem veterinários que são vereadores, tem veterinários que são secretários de meio ambiente, secretários de saúde municipal e tudo mais, né? Então, para você exercer esse cargo, quando você realmente é uma pessoa responsável e séria, né, você é obrigado a começar a desenvolver uma visão macro das coisas, né? Você sai daquela área de conforto da tua área lá, né, de veterinária, que faz lá o receituário, que, né, recomenda tal ou tal procedimento e daí por diante, e você tem que olhar o conjunto das coisas, você tem que ver tudo que influencia, vamos dizer, a vida da população que vive aí, né? E aí vai desde o teu conhecimento, né, sobre, né, a importância da água, a importância do rio na região, como a infraestrutura de saneamento básico, não é? E daí por diante. A gente entrando um pouco mais aqui dentro da cidade, né? A gente tem, por exemplo, bairros assim. Existem, óbvio, bairros mais pobres ainda do que esse que a gente está mostrando, né? Mas a gente começa por esse, assim, não é? Então, as periferias das cidades, onde as pessoas, por exemplo, que vêm ao longo do tempo vindo do interior, migrando para as cidades, elas se defrontam, vamos dizer assim, com problemas graves, né? Primeiro, né, qual é a qualificação que elas têm vindo do interior, da roça, né? Vindo para a cidade, qual é a qualificação que elas têm para poder arrumar um emprego, né? Um emprego um pouco melhor remunerado. Não tem, não é? Porque algumas são analfabetas, outras são analfabetas funcionais, né? Tem alguma experiência, óbvio, com profissões que estão ligadas ao campo, à pecuária, ou seja, elas sabem plantar, elas sabem criar animais, né? E sabem lidar com carroça e daí por diante. E, óbvio, elas não conseguem, vamos dizer, uma remuneração suficiente para poder morar em condição um pouco melhor. Então, essas pessoas vão sendo, vamos dizer, acomodadas nas periferias da cidade, né? Isso quando conseguem ainda chegar aí. As periferias da cidade, elas são as áreas, vamos dizer, obviamente, menos
focadas assim no interesse das políticas públicas, dos paisagismos, daí, principalmente porque é um extrato da população da cidade que não é muito consciente dos seus direitos e dificilmente conseguem se organizar para defender os seus direitos. Então, eles não causam muito problema, eles ficam lá quietos, sofrendo, sendo mal servidos pelo poder público, mas né, não se organizam e não reivindicam, né, seus direitos, apesar de normalmente ser a maioria da população de uma cidade. Então, quer dizer, facilmente eles poderiam influenciar no legislativo, influenciar nas tomadas de decisões das políticas públicas, não é? Mas sem organização, sem informação, sem conhecimento dos seus direitos, né, as pessoas tendem a se conformar e entrar numa posição, vamos dizer assim, de vítima ou de preterido né, numa sociedade. Isso tem a ver com autoestima, ou seja, com baixa autoestima, né, e tudo mais, que faz as pessoas acabarem se conformando com a vida, achando que é isso que Deus quer, né? Bom, a gente vê algumas consequências aqui do descaso com a infraestrutura. Você vê que, por exemplo, houve, né, um loteamento, houve uma terraplanagem, né, superficial assim, dessa área e começaram a vender os lotes para as pessoas foram construindo. Olha a condição que tem esse bairro, não é? Você percebe assim que em várias casas já não tem mais nem o terreno da frente da casa, em virtude de ter se colocado, né, feito essa terraplanagem e não houve nenhum sistema, nenhum investimento em contenção de erosão, nem nada, né? Você vê aqui outras casas, aqui olha só que incrível, essa casa aqui de baixo à esquerda, como a pessoa cavou o aterro da rua para colocar a casa, né? Então, vocês veem que não há uma planificação, vamos dizer, urbana, não só no sentido óbvio estético de ficar mais bonito, mas principalmente de garantir a segurança dessas pessoas, para que não tenha deslizamento, para que não esteja aquelas pessoas sendo soterradas com avalanches de barrancos e daí por diante, né? Então, são coisas que, por exemplo, você diz assim, mas, pô, eu sou veterinário, eu sou médico, o que eu tenho a ver com isso? Isso aí é engenharia civil, isso né? São outras áreas assim, de conhecimento. Mas, no entanto, por exemplo, regiões assim que você vê que tem uma precariedade, só de olhar, você já começa a pensar, poxa, projete essa precariedade, vamos dizer, para a esfera humana, para a esfera de quem mora aí, para a esfera dos animais que estão envolvidos nisso, né? Qual é o acesso que vocês acham que essa pessoa tem de água encanada, de rede de esgoto, né? Ou mesmo de um serviço, vamos dizer assim, de postos de saúde e atendimentos que pudessem, vamos dizer, ajudar as pessoas a terem, né, uma noção maior de como se prevenir de doenças, de como evitar acidentes, né, e daí por diante, né? Que dirá a condição animal das pessoas, quer dizer, dos animais assim, de estimação e de criação. Geralmente essas casas têm criação de suínos, de galinhas e daí por diante, e isso cada vez mais aumenta a complexidade desses problemas, né? Então, quer dizer, uma grande parte, vamos dizer, dos problemas que acontecem numa cidade, né, os problemas de saúde humana, né, que acontecem dentro de uma cidade, eles decorrem, vamos dizer assim, de constelações bem anteriores ao problema de saúde em si, ou seja, foram fatores sociais, culturais, econômicos, políticos que foram desencadeando e criando o ambiente favorável para que as pessoas adoeçam numa cidade, né? Fale aí, Professor, Figue. é muito interessante, né, essa fala do senhor,
E a gente percebe o seguinte, esse ano a gente teve aquele caso lá do Rio, né, de Teresópolis, não é isso? É Petrópolis, né? Petrópolis. E aí, vendo essas imagens aqui, a gente percebe o seguinte, que muitas vezes nós que estamos aqui na academia, nós que estamos com com um determinado nível de formação e de percepção, e aí muitas vezes não nos damos conta da responsabilidade que assumimos enquanto dever, enquanto cidadão, por conhecer essa realidade. E aí eu vi na reportagem várias vezes alguém se lamentar até religiosamente a Deus, como se a Deus reclamasse, né? E como se tivesse alguma responsabilidade. E ninguém fala, a gente não vê, a gente, cadê a responsabilidade do prefeito, do secretário, minha, que passava aqui e via construindo no morro, e a gente não termina passando despercebido como se fosse algo natural. Aí a catástrofe chega, leva o homem, o animal, o ambiente junto, e a gente fica se lamentando, oh meu Deus, o que é que aconteceu? E esquece de que todo ano tem a chuva, todo ano tem a seca, todo ano tem isso. E é uma condição mínima de estruturação. E a gente passa por bom samaritano, entre aspas, né, achando que as pessoas têm que cuidadinha, têm que viver daquela forma. Não, não tem que viver daquela forma, não. Tem que viver da forma certa. Claro. O que eu posso fazer para trabalhar neste contexto? Essa que eu acho que é a realidade, tem que ir lá para a escola primária, lá para a escola inicial, fundamental, para que a criança chegue na faculdade já com essa percepção e não como uma novidade, né? Acho que é essa visão aí, professor. Por isso que, por exemplo, numa sociedade tão desigual, não é? As pessoas que são, assim, vamos dizer, mais privilegiadas, mais ricas nessa sociedade, elas não estão lá muito interessadas que as coisas mudem, né? Por isso que há um descaso tão grande na qualidade das escolas, né? Das escolas nesses bairros, a qualidade do ensino, né? O estímulo a uma visão crítica, uma visão mais politizada da sociedade onde essas pessoas vivem e vivem desprestigiadas, não é? Eu acho que isso realmente começa a mudar as coisas, né? Você vê, por exemplo, tantos problemas, né, de problemas assim mais urbanos de saúde, né, leptospirose, dengue, salmonelose, a própria zika, chikungunya, leishmaniose. Leishmaniose. Você vê que todas essas coisas estão ligadas a um ambiente inadequado, a um ambiente com baixa qualidade sanitária, não é? Então, por exemplo, você pode passar o resto da tua vida atendendo pessoas com essas doenças, né, nos postos de saúde, depois agrava, vai para o hospital, passa a vida inteira passando medicamento ou dando vacina, né? Mas, na realidade, não está se olhando para a origem desses problemas, entende? Então, quer dizer, isso realmente é uma coisa que vai ter que mudar no futuro. Não tem como continuar agindo de forma, vamos dizer assim, tão limitada, eu não tenho nem a palavra assim para isso, porque seria quase um xingamento, não é? Porque é uma recusa de querer entender o macro e as causas principais dele, né? Diga, Roberto, diga. Pode falar, Roberto. Acho que travou, Roberto. Oi. Isso, fale. Não estou ouvindo. Está travando, é o meu aqui que está travando. É o teu que está travando, é. Desliga a imagem, vai só com o som, então fica mais leve. Então é a conexão. Eu queria só fazer uma intervenção. Diga. Travou de novo. Veja, daqui a pouco melhora e você entra, tá, Roberto? Mas aí, por exemplo, essa imagem, Oi. Imaginem além da imagem. Pronto. Melhorou? Diga aí, então. Está difícil, Roberto. Ainda está indo, voltando, mas dá para me ouvir ou não? Dá para ouvir, mas está travando um pouco. Mas fale, diga aí.
Está É travando problema de muito. conexão. Espera Mas eu daqui a queria só pouco. fazer. Diga. Se Pronto, você é consegue. para fazer um complemento aqui que vocês já falaram agora. Pronto. Sobre a foto, veja bem, se a gente for pegar essa foto e comparar a atualidade. Está travando muito, Roberto. Travou de novo. Mas deixa, vamos seguindo, Roberto. Daqui a pouco você fala mais, então. Por exemplo... Fica mais leve. Diga, Camila. Não, para ele desligar a câmera, porque aí fica mais leve. Pode escrever Roberto, no chat aí. desliga a tua câmera. Mas não tem chat. Não tem, não. Não tem. Desliga a tua câmera, porque fica mais fácil do sinal vir, da voz, pelo menos. Diga aí. Eu acho que travou direto lá. Bom, então vamos lá, então. Vamos dando continuidade. Agora, imagine só você morando num lugar desse. Não é só a imagem e a gente... Né, um dos conceitos, assim, vamos dizer, importantes da vida da gente, que é a empatia, ela, vamos dizer, permite que a gente se coloque no lugar do outro, não é? E isso ajuda bastante a compreensão dos problemas, né? Imagine você morando aí. Imagine você, que nem essa senhora aqui, com o filhinho no colo. Como é que vai ser a vida? Qual é a perspectiva de vida dessa criança e do crescimento dela num bairro desse? É muito mais difícil do que as pessoas que moram em situação melhor, que têm, né, uma formação melhor e que têm uma condição, vamos dizer assim, melhor de vida, não é? É tudo mais difícil. Então, por exemplo, imaginem o cheiro todo dia desse esgoto todo. Imagine a quantidade de mosca que não entra dentro de casa, né, todo dia, e de mosquito que invade a casa por conta de toda essa vizinhança aí contaminada, não é? Imagina essas crianças, por exemplo, sozinhas, quando elas estão sozinhas brincando, se elas não vão estar brincando no meio dessa sujeira aí, com barquinho, jogando bola, pé descalço, e daí por diante. Então... Oi, estabeleceu agora. Estabeleceu? Fala então, comenta aí, Roberto. Pronto, bem ligeirinho para esse negócio não cair de novo. Deixa eu te falar. Eu acho que isso aí, assim como o Leôncio já deve ter falado também, reflete uma coisa. Primeiro, a falta de investimento, a forma com que foi feito esse planejamento ambiental, aí, de ocupação do ambiente, e, principalmente, uma das coisas que eu vejo, a gente estava falando da academia, coisa e tal, eu acho que a gente também tem uma distância muito grande entre a situação. Eu acho que a gente tem um pouco também, por conta de não ter recursos, a gente acaba se afastando muito desses problemas aí. Você bem falou que, olha, muitos profissionais vão se tornar gestores. Perfeito, isso é óbvio. Mas pouca coisa ainda se faz, pouca coisa se deixa, né? Eu acho que a academia é, sim, o local, o ambiente que vai passar a solução de algumas coisas. Você bem conhece aquela questão que eu tive o prazer de conhecer, que são chamados os rios voadores, né? Aquela coisa do ambiente, enquanto sendo estudado, a gente consegue aproveitar muitas das coisas que não tinha nem sido estudado, mas a partir do momento que você capta a água, sabendo aonde a água está, demonstra a maneira com que não só o ambiente está se posicionando, quer dizer, qual é a situação de um ambiente, qual é a situação de uma região, qual é a região do semiárido, a região pré-Amazônia com Cerrado. Essas coisas acontecem lá, foram estudadas, foram conhecidas, foram informados, quer dizer, as universidades têm o processo do conhecimento em relação a essas coisas, e talvez seja isso que esteja acontecendo ainda. A gente tem muito conhecimento, mas às vezes não é divulgado, né? A gente pode dar vários exemplos. Eu acho que a aula é muito curta, talvez a gente não consiga falar tudo, vai deixar para a próxima aula. Mas a gente tem, talvez todos os dados que a gente tira das nossas teses, das nossas dissertações, pudessem ser aplicadas
muita coisa poderia ser resolvida. Eu não estou aqui querendo, comecei a falar, fazer um diálogo. Não, eu acho que realmente... A gente observa, Roberto, quantas coisas a gente tem que são aplicadas, que são gastas com bolsas, com dinheiro para fazer projeto, e não são aplicadas. A gente tem esse probleminha também. Eu estou falando diretamente neste problema, exatamente tomando como base esta foto que foi que desencadeou a nossa fala, ok? Certo. Não, pleno acordo. Tem que ter um equilíbrio, inclusive na temática e no investimento em pesquisa na universidade, não é? Tem que ter um equilíbrio, ela não pode ser só estritamente, né, a ciência básica ou né, aspectos assim que não contribuam, vamos dizer, pelo menos a médio prazo, com a melhoria da sociedade. Eu concordo com você. Nas minhas pesquisas, de certa forma, eu quase sempre assim tenho temas e coisas que estão diretamente ligados à sociedade e aos problemas que a sociedade enfrenta, sabe? O Iara, diga aí, o Iara. Não, professor, acho que o senhor acabou falando, que eu ia comentar que a gente esbarra, na fala de Roberto, a gente esbarra num problemão que o Brasil tem, que é a extensão, né? Ou a falta da extensão, na verdade. Você tocou agora num ponto fundamental, Iara. A extensão ela foi praticamente destruída no país, né? Nos últimos, sei lá, nos últimos 70 anos, assim. Veio de 50 a 70 anos. Veio num decrescente assim, de perseguição à profissão do extensionista, não é? Isso não é por nada. Isso, pelo menos na minha ideia, isso tem dois sentidos. O extensionista ele é uma pessoa que tem contato direto com uma gama muito grande de produtores nos interiores do país, entende? Então, quer dizer, ele é uma pessoa que, dependendo de quem está no governo e qual é, vamos dizer, a mentalidade do governo, ele é uma pessoa que ele pode contribuir muito, não é, para o nível de concordância e apoio das comunidades no interior com esse governo, ou ele pode ser um agente que, levando simplesmente a conscientização, o conhecimento, a percepção dos direitos que essas populações no interior têm, só isso já é subversivo, dependendo de qual governo a gente está falando. Sim. Então, falar da verdade, falar do conhecimento científico, falar do porquê que ele não está recebendo tal e tal e tal apoio ou financiamento ou coisas do gênero, isso já é subversivo se a gente está, vamos dizer assim, num governo de extrema-direita ou daí por diante, entende? Então, justamente por esse papel tão importante de ligação que um extensionista tem no interior, ele é uma pessoa perigosa, não é? Perigosa. E aí o extensionismo ele foi, nos anos de ditadura militar, em outros momentos, ele foi sempre sendo desmontado, não é? Como, por exemplo, a atenção à família, a atenção de saúde à família, é outro. Imagina, um cara que tem contato e conversa com todo um bairro pobre. Olha o poder que ele tem de disseminar informação. Entende? Então, isso foi desestimulado. E aí também foi desestimulado porque um extensionista competente e bem formado e consciente de realmente estar querendo ajudar a sua comunidade com a melhor orientação e tudo mais, ele vai impedir abusos de multinacionais com seus vendedores de venenos e adubos e coisas do gênero. Ele vai dizer, não, para aí, não é preciso, imagina, você está botando em risco a tua vida e tudo mais, por que você não vai mais na direção de uma produção orgânica e tudo mais? Então, quer dizer, ele não é interessante para o negócio, vamos dizer assim, da indústria envolvida na agropecuária. Então, o que a gente vê no Brasil atualmente, em muitos lugares, que o extensionista ele foi sendo substituído pelo vendedor de produtos agropecuários. Então, o vendedor de produtos agropecuários ele passou a ser
o aconselhador do produtor em muitos níveis, em várias regiões do Brasil. Imagine só, vem um cara que está interessado em te vender alguma coisa para te orientar de como é que você produz melhor. Imagina se a orientação não vai ser em direção das coisas que ele quer te vender. Entende? Então, quer dizer, a gente precisa urgentemente recuperar a extensão rural. É a extensão rural que vai contribuir não só para a gente poder ter uma relação mais sustentável de produção, como também a gente poder ter os cuidados necessários para que a produção animal não ofereça risco à saúde humana, né? Vide antibióticos, vide resíduos, né, químicos aí nos produtos alimentícios, vide o descarte dos efluentes, né, de suinocultura, bovinocultura, dos abatedouros, né, como é feito esse descarte, como é feito o transporte, conservação dos alimentos, né, tudo isso está ligado ao papel do extensionista nessa cadeia produtiva, né? Então, você tem completamente razão, sabe? A gente vai, do mesmo jeito que se falou que a gente vai ter que investir em escola e escola de qualidade para que essas pessoas, né, aumentem a sua estima, a sua autoestima, não é? A gente vai precisar, no meio rural, no meio produtivo rural, a gente vai precisar do professor, que é o extensionista. Ele é um professor, é um conselheiro, é um companheiro, né, dos agricultores, dos criadores. Não é? Então, a gente vai precisar dele, tanto quanto a escola nas áreas mais urbanizadas e tudo mais. Né? Completamente razão. Né? Bom, a gente continua, a gente já... Vocês perceberam que essa coisa de você separar síncrona de assíncrona, para nós aqui que só tem 2 horas, né, oficialmente na disciplina, não faz muito sentido, né? Então, eu peço que vocês, assim, né, obviamente, vocês não têm outra disciplina nesse mesmo horário, não é? Porque senão nem a matrícula seria permitida, porque essa disciplina tem 2 horas, não é? Mas apesar da gente ter essa programação de síncrona e assíncrona, da gente poder, assim, sem muita angústia, poder passar ali das 10h40, porque realmente não dá nem para iniciar direito uma conversa decente, nem para mais adiante poder mostrar alguns vídeos, ou mesmo trazer um convidado para conversar com vocês. Imagina, traga alguém aqui, aí bate ali 10h40, tem que acabar. Não tem sentido, não tem o menor sentido. Mas fazer o quê, né? Mas eu acho que a gente percebe isso e todo mundo vai, vamos dizer, concordar, não é? Bom, vamos assim, por hoje, parar por aqui, para a gente, na próxima aula, poder já ir mais direto, avançar com isso e terminar, vamos dizer, essa fase inicial. Para vocês verem, a gente deu várias pinceladas sobre, né, um quadro, vamos dizer, grande, geral, em inglês se chama Big Picture, né, é a foto grande de um problema que envolve daí todas as outras coisas, né? A gente está vendo que problemas ambientais, culturais, políticos, né, desigualdades sociais, eles são vamos dizer, o meio de cultura que acaba gestando, né, várias das doenças que a gente conhece no ambiente urbano, não é? Então, já começa por aí a história, né? Então, mais tarde, a gente vai ir abordando, né, não só uma complementação disso, mas também a gente vai vendo, vamos dizer, através de vídeos, essa representação em algumas doenças que vocês conhecem, mais outras que vocês não conhecem tanto, mas aí a gente usa esses vídeos para a gente daí exercitar essa visão mais ampla, não é? Não para assistir vídeos, inclusive vocês já devem ter visto, mas não é aquela coisa da epidemiologia, do tratamento, da vacina, dos sintomas clínicos. Não, vamos tentar daí entrar e exercitar uma visão mais ampla desses problemas. Eu acho que aí a gente vai poder ter né, um ganho assim, com essa disciplina. Deixa eu rapidamente fazer
a chamada de vocês. Eu fiquei surpreso como tem pouca gente nesse semestre matriculada. Eu acho que entrou muito pouca gente na seleção mas também, né, reduziram bolsa e tudo mais, e fica complicado para a gurizada, né, poder se manter e tudo, eu entendo. Professor Carlos, uma outra forma também que a gente percebe como necessária e estimuladora são os concursos públicos, né, para os postos de saúde dos municípios, Estado e União, a presença de veterinários, né, em áreas específicas para fazer tratamento e acompanhar, né, o que é que originou aquelas lesões, seja por uma mordida de cão, de morcego, seja lá o que for, né, mas que hoje a gente percebe que muitas vezes ele é tratado, nós somos tratados por médico humano, sem uma informação da veterinária para aquela espécie animal. E aí aplica-se uma vacina, um soro, e não se pesquisa a origem e, efetivamente, o que é que acontece pós aquele acidente ou aquele trauma provocado